Vários fatores influenciaram o início deste conflito, que se iniciou na Europa e rapidamente espalhou-se pela África e pela Ásia. Um dos mais importantes motivos foi o surgimento na década de 1930 na Europa de governos totalitários com fortes objetivos militaristas e expansionistas. Na Alemanha surgiu o nazismo liderado por Hitler e que pretendia expandir o território alemão, desrespeitando o Tratado de Versalhes, inclusive reconquistando territórios perdidos na Primeira Guerra Mundial. Na Itália estava crescendo o Partido Fascista, liderado por Benito Mussolini, que se tornou o Duce da Itália com poderes sem limites. Tanto a Itália quanto a Alemanha passavam por uma grave crise econômica no início da década de 1930, com milhões de desempregados. Uma das soluções tomadas foi a industrialização, principalmente para a produção de armamentos e equipamentos bélicos. Na Ásia, o Japão também possuía fortes desejos de expandir seus domínios para territórios vizinhos e ilhas da região. Esses três países, com objetivos expansionistas, uniram-se e formaram o Eixo, um acordo com fortes características militares e com planos de conquistas elaborados em acordo comum. O marco inicial ocorreu no ano de 1939, quando o exército alemão invadiu a Polônia. De imediato, a França e a Inglaterra declararam guerra à Alemanha. Formaram-se então dois grupos: aliados, liderados pela Inglaterra, União Soviética, França e Estados Unidos, e o Eixo, liderado pela Alemanha, Itália e pelo Japão. Um dos fatos históricos desse conflito foi a criação de campos de concentração. Na Alemanha nazista foram criados com o principal objetivo de eliminar as raças que não eram consideradas puras e também como fonte de produção de armamentos. Mais de 6 milhões de judeus foram mortos. Início da guerra, 1939. Em 1º de setembro, a Alemanha e a Eslováquia atacam a Polônia. No dia 3, o Reino Unido e a França declaram guerra à Alemanha e o bloqueio naval foi iniciado. No dia 17, a Polônia foi invadida e dividida. Foi estabelecido o Estado Secreto Polaco. Mais de 100 mil pessoas foram convocadas. O conflito resultante acabou em março de 1940. A União Soviética e a Alemanha entram em acordo comercial. 1940. A Alemanha invade a França, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo, em maio de 1940. Em 10 de junho, a Itália invadiu a França, que 12 dias depois se rendeu. Em 3 de julho, os britânicos atacam a frota francesa na Argélia. Foi introduzido a política Lend-Lease, que criava uma zona de segurança. Como resultado, a Alemanha e os Estados Unidos viram-se envolvidos em uma guerra naval. Em outubro de 1940, a Itália invadiu a Grécia, mas foi repelida. No início de abril, os alemães fizeram uma intervenção nos Balcãs. Os aliados obtêm sucesso durante um tempo. Na Ásia, a guerra entre a China e o Japão se paralisa. Os alemães fazem preparativos para um grande ataque na União Soviética. 1941. A Guerra Global. Em junho, a Alemanha invade a União Soviética com o objetivo de eliminá-la como potência militar e exterminar o comunismo. Em meados de agosto, alemães decidem suspender a ofensiva. Britânicos e soviéticos invadem o Irã em agosto. O Reino Unido e os Estados Unidos emitem a Carta Atlântica. Em outubro, a ofensiva contra Moscou é renovada. A fase Blitzkrieg da Guerra da Europa havia terminado. Em 5 de dezembro, houve grande ofensiva dos soviéticos. O Império Japonês planejava aproveitar as colônias europeias. Em 7 de dezembro, o Japão ataca os domínios britânicos e norte-americanos. Os ataques levam os Estados Unidos, Reino Unido, China e Austrália a emitir a declaração de guerra formal contra o Japão. Em janeiro, foi emitida a Declaração das Nações Unidas. Até o final de 1942, a Tailândia e o Japão conquistaram a Birmânia, Malásia, Índias Orientais, Holandesas, Singapura e Jammu. Forças japonesas também alcançaram vitórias navais no Mar da China, de Java e Oceano Índico. O Japão estava confiante e sobrecarregado. Os membros do eixo pararam a ofensiva contra os soviéticos. Os alemães lançam a ofensiva empurrando os britânicos para a linha de Gazala. A entrada dos americanos na guerra reforçou o lado aliado em 1941, já que os Estados Unidos possuíam uma variedade de recursos bélicos.
Hitler se considerava vencedor na falsa ideia de que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas era um país atrasado. Na Batalha de Stalingrado, de setembro de 1942 a fevereiro de 1943, na região do Cáucaso, fonte de petróleo russo, as tropas alemãs foram obrigadas a recuar defronte uma poderosa linha de frente. A Batalha de Stalingrado foi considerada a maior derrota alemã na guerra, com mais de 1 milhão de nazistas mortos. O eixo perdeu mais 2 países, Marrocos e Argélia, e em julho de 1943, os aliados conquistaram a Sicília. Em meados de 1943, a Alemanha foi mais uma vez derrotada, dessa vez em território africano. Isso deu início ao fim da Segunda Guerra Mundial. Como consequências, a guerra teve de 35 a 60 milhões de mortos, sendo a maioria civis, inúmeras perdas materiais, resultado de novas armas e táticas de guerra.